aqui que se nós não precisamos de muita energia, nós vamos ter menos ATP, então menos síntese de ATP. Fale, Gustavo. Você poderia passar um link sobre as patologias? Porque no vídeo não deu para gravar áudio. Qual patologia? Dos aminoácidos? Sim. Tá, eu vou dar uma passadinha. Deixa eu só terminar que faltam os inibidores ainda aqui. Fale. Você vai cobrar o produto final da cadeia respiratória? A reação? Que eu pulei. Pode ser no final. Mas é importante saber, tá? C6, H12, O6, né? Ai, gente. A cara Tá. Só não sei Ela falou que não é que nem Fusca, sempre cabe mais decoração de cor. Não dá ideia, não dá ideia. Gente, eu assim no começo me desesperei, muito conteúdo e pouco, né? Mas aí eu deixei. Gente, dos inibidores e das proteínas desacopladoras, saibam todas as características, tá? Para saber diferenciar. Se eu falar assim, impede o transporte de elétrons, impede o transporte de elétrons, é um inibidor. Não acontece. Então, o inibidor ele faz tudo. Ao impedir o transporte de elétrons, o oxigênio não vai ser consumido, o NADH e o FADH2 vão ficar acumulados, não vai acontecer bombeio de prótons. Se não tem prótons, quem vai ativar a nossa ATP sintase? Então, não vai acontecer síntese de ATPs. Então, saber todas essas características dos inibidores. Fala. Não. Por quê? Porque vai chegar um momento que as moléculas de NADH não vão conseguir mais entregar os seus elétrons, então não vai chegar, não vai ser consumido. Nas proteínas fala que ele não vai diminuir. Nas proteínas? Ele também não vai ser consumido. Não, nas proteínas ele vai, nas proteínas desacopladoras elas vão ser consumidas, tá? Não diminui o consumo, não diminui. Quer dizer, ela vai ser consumida, não diminui o consumo. Foi um erro de interpretação. Voltando aqui, então todas as características dos inibidores para relacionar também com as características das proteínas desacopladoras. As proteínas desacopladoras, a única coisa que não vai acontecer com elas é que os prótons não vão utilizar a ATP sintase, porque eles não vão voltar pela ATP sintase, vai diminuir a síntese de ATP e vai aumentar a liberação de calor. É a única coisa. A primeira parte vai acontecer toda ela, tá? Vai acontecer bombeamento de prótons, vai acontecer transferência de elétrons, os NADH e FADH2 vão ser utilizados, o oxigênio vai ser consumido. Então, tudo isso acontece com as proteínas desacopladoras. A única coisa é que os íons prótons não atravessam a ATP sintase. E se eles não atravessam, não tem produção ou síntese de ATP. Em relação aos inibidores, saibam quais são os inibidores e quais proteínas de membrana inibem. Então, por exemplo, o complexo 1 é inibido por quais inibidores? Barbitúricos e rotenona. O complexo 5 vai ser inibido por qual? Oligomicina. O complexo 4, cianuro, monóxido de carbono, azida. Então, assim por diante. Relacionem todos eles, porque não são muitos, tá? Não. Só a relação e as características, tá? E em relação às proteínas desacopladoras, já falei as características e o mecanismo de ação de cada um dos exemplos que nós vimos. Do dinitrofenol, da termogenina e da erisina. O dinitrofenol, lembrem-se que ele é um veneno, não existe intoxicação por dinitrofenol. A ação dele, como falar aqui, é aislar, isolar o fluxo de elétrons e o bombeio de prótons da síntese de ATP. Isso quer dizer o quê? Que vai acontecer uma diminuição na síntese de ATP que é incompatível com a vida, tá? Por isso ele não é mais utilizado como fármaco. Saber os signos de intoxicação por dinitrofenol, que está aqui também. É os três por aí. Ou só colocar uma descrição. Piel caliente, sede excesiva, respiração irritada, sudoração excesiva. Tienen que saber que já significa intoxicação por dinitrofenol. Perda de peso não seria não, doutor? Também, mas no momento que você consome da intoxicação, você não vai ver essa perda de peso. Porque talvez já não dê tempo de ver essa perda de peso. Entende? E a termogenina,
lembrem-se que ela faz uma termogênese induzida por frio. Então, ela vai ser ativada através do nosso sistema nervoso simpático, tá? Em que situação ela vai ser ativada? A baixas temperaturas, quando faz frio. Por isso a gente fala que é uma termogênese adaptativa, tá? Então, nesse caso, ela funciona como termorregulador para manter o corpo aquecido. Então, saber a relação dessa termogênese que se encontra no tecido adiposo marrom, né? Que mais? E a irisina, que ela é conhecida como hormônio do exercício físico, né? O mecanismo de ação dela, bem simplesinho, é transformar a grasa branca em grasa marrom, através da ativação da termogenina durante a prática de exercício físico. Quais são os benefícios da irisina, tá? Aumenta o gasto energético, diminui a grasa corporal, melhora a nossa glicemia e ajuda na prevenção, né, e tratamento de enfermidades crônicas. Então, esses benefícios da irisina é bom lembrar. Eu acho que é isso. Vocês pediram para repetir um pouquinho lá, voltando dos aminoácidos, né?